Uma notícia que saiu ainda há pouco sobre a Justiça Eleitoral, que determinou a suspensão dos perfis das redes sociais do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, o Pablo Marçal. A decisão foi tomada após a ação movida pelo PSB, partido de Tabata Amaral, e afeta os perfis de Marçal no Instagram, no X, no TikTok, no Discord e também no YouTube, além do site oficial dele. Na ação, o diretório do PSB argumenta que Marçal estaria cometendo abuso econômico ao promover cortes monetizados de seus vídeos. Por isso, eu vou passar a palavra aqui para o Diogo da Luz para fazer uma análise sobre tudo isso, porque, Diogo, tem chamado bastante atenção e é fato que o Pablo Marçal ele tem crescido cada vez mais nas pesquisas, né? Sem dúvida. Nós temos dois assuntos distintos e muito importantes aí, né, David? Um deles, duas acusações extremamente graves que precisam ser apuradas. Nada deve ficar no vazio. Agora, depois de feita a denúncia, a gente entende que em algum lugar tem o crime. Ou a falsa denúncia, ou, de fato, a comprovação daquilo que se denunciou. Não pode ficar essa coisa no ar. Especialmente quando eu vejo o Datena dizer que um membro de um partido se gaba de ter mandado soltar o Pablo Escobar, não, o André do Rap, um sujeito extremamente conhecido e notório por uma série de crimes, me preocupa demais, porque como que pode o Datena dizer isso, sendo que quem soltou foi o judiciário com base em regras legais estabelecidas no país? Então, esse ponto, me parece, precisa ser apurado, porque, de algum lado, alguém está cometendo crime. De outro, eu vejo essa discussão muito forte de pessoas querendo tirar Pablo Marçal da corrida eleitoral, porque ele estaria abusando do direito e se valendo de benefícios que não entendi quais são ainda, porque até onde eu compreendi, o que ele faz é criar uma série de repetidores das suas mensagens. Esses repetidores conseguem muito sucesso e são remunerados pelas redes sociais. Essa é a regra de quem divulga uma mensagem por muitas vezes consegue êxito e acaba ganhando. Isso é o que entendi até agora. Mas, principalmente, eu estou vendo discutirem demais o direito dos candidatos e um que estaria atropelando o direito do outro. Eu quero saber quando vão discutir o direito do eleitor, que todos os candidatos dizem estar aqui para defender. E me parece que nada mais justo que deixar o eleitor escolher quem ele prefere. Se o Marçal vai crescer mais ou não vai crescer, não sabemos. Mas ele só vai crescer se os eleitores se interessarem por ele, como qualquer outro candidato que traga boas propostas, bons discursos e fale aquilo que o eleitor realmente quer ouvir. Para mim, o senhor nessa campanha tem que ser o eleitor e ninguém mais. Pois é, Diogo, você tocou num assunto fundamental, né? Que é justamente sobre a questão de discussão de propostas. Mas o que a gente tem visto na disputa pela prefeitura da maior cidade do país são trocas de acusações, né? Onde o próprio Marçal acusa o Guilherme Boulos, o Ricardo Nunes de serem usuários de drogas. Então, fica nessas acusações. E o debate que deve ser o de propostas quanto às soluções dos problemas, muitas vezes a gente não vê, né? De fato, isso está acontecendo, David, mas não é a primeira nem a segunda e certamente não é a última vez que a gente vê. Quem se lembra da primeira campanha eleitoral, em 1989, quando começou a redemocratização do país, as disputas entre Maluf e Brizola, por exemplo, eram hilárias e atraíam muita atenção das pessoas. E nenhum dos dois estava realmente forte no páreo, porque corria por fora com muito mais intensidade o Fernando Collor de Mello, que foi quem ganhou. E desde então, todas as campanhas a gente vê figuras assim, trazendo discussões que não são diretamente do assunto. Mas a minha impressão é que, neste primeiro momento de pré-campanha, podemos dizer, porque a campanha de verdade mesmo começa com a televisão, embora ela não tenha tanta importância, mas ela desperta o eleitor para começar a pensar no assunto. Essa campanha de propostas tende a aparecer nos últimos 30 ou 20 dias. No primeiro momento, o eleitor quer entender um pouco o caráter dos candidatos e depois, se ele gostar até aqui, aí ele vai olhar para as propostas. Outra questão também que você tocou num ponto que eu acho que é chave, porque o Marçal ele cresceu nas redes sociais justamente por causa de alguns recortes que ele pediu para o pessoal fazer, e com esses recortes as pessoas acabaram ganhando também engajamento e milhares de pessoas viram esses vídeos. Agora, como que a justiça deve agir caso realmente essa determinação siga, né? De fato, acredito que a defesa do Marçal vai recorrer para que reverta essa decisão da justiça, mas caso permaneça, de que forma também
de eventualmente a justiça deve agir para punir essas pessoas ou se não há nenhum tipo de punição prevista para aquelas que repostam esses recortes, que fazem esses recortes e que ganham volume também nas redes sociais. Até onde eu vejo, se de fato essas pessoas estão sendo monetizadas pelas próprias redes, não há nenhum crime eleitoral e nada a fazer. O que eu acho é que fica a lição mais uma vez. Criou-se uma legislação eleitoral extremamente confusa e complexa para proteger os que já estão com mandatos e concorrem à reeleição. Principalmente no legislativo, até porque foram eles legisladores que fizeram essa lei. Ela é tão complexa que quase ninguém consegue cumprir. E o que ela não consegue prever são as novas tecnologias, as novas formas de comunicação que estão crescendo rapidamente. Então, me parece que seria uma boa hora de reflexão e pensar que essa lei eleitoral é um entulho que atrapalha muito mais o eleitor na sua tentativa de compreensão do que qualquer outra pessoa. Precisaríamos rever muitas das proibições que não estão fazendo nenhum sentido.